Vou gravar esse vídeo, vou deixar aqui no meu canal do YouTube. Por ser um vídeo mais longo, eu acho que aqui é o lugar mais apropriado do que Instagram ou outra rede, né? E peço pela primeira vez, né, que vocês, caso gostem do conteúdo, que vocês compartilhem com as pessoas, né? Compartilhem mesmo, porque isso se trata de um assunto extremamente necessário, muito rico e que as pessoas sofrem muito e as famílias sofrem, as escolas sofrem, os adolescentes sofrem. Não é à toa que há cerca de 40 anos atrás eu fui escolher a população adolescente como meu objetivo de conhecimento mais profundo na minha área profissional. Eu fui me especializar em adolescência e família durante muito tempo, né, a minha pós-graduação e até hoje. E de lá para cá, cada vez mais eu entendo que quem atende, quem cuida dos adolescentes, quem é psicoterapeuta de adolescentes, tem condições teóricas, pelo menos em tese, de atender qualquer população. Porque na fase da adolescência se confluem muitos aspectos patológicos, existenciais, que às vezes podem ser até confundidos e são confundidos com patológicos de origem e muitas vezes não são. Existe uma coisa na adolescência chamada adolescência normal. Foi caracterizado um quadro, um espectro chamado adolescência normal, né, onde muitos comportamentos e vicissitudes dessa fase são consideradas normais. É claro que de lá para cá, esse normal está sendo um pouquinho alterado e vai se atualizando. Mas basicamente é isso. Tudo na adolescência acontece em termos psicológicos. É uma eclosão, é uma bomba dentro de cada um, né? Então, quando eu pego um consultório, um adolescente que chega muito bonzinho, com os pais falando que ele é muito bonzinho, muito quietinho, eu fico preocupado, porque esse não é o normal, né? Enfim, mas vamos falar aqui da série Adolescência, que muitas pessoas, muitos colegas já estão analisando, já estão falando. Eu não sou o primeiro, nem serei o último, mas eu quero fazer para vocês a minha leitura do que eu assisti, do que eu senti, do que eu pude perceber. Não que essa visão minha seja a mais correta ou a correta, enfim, isso não me preocupo, mas dentro daquilo que eu sei, que eu estudei, estudo e pratico com eles, é o que eu consigo, é o que eu consegui explorar e vou tentar passar para vocês algumas coisas, porque não dá para falar sobre todos os detalhes. É muita coisa, precisaríamos de muito mais tempo. Mas uma pincelada geral. Eu suponho que os que estão aqui escutando já tenham assistido essa série. Então, para vocês que eu vou me dirigir como se vocês já tivessem visto, tá bom? Um menino de 13 anos comete um crime contra uma menina de 13 anos da mesma classe, da mesma escola. Esse é o tema central. Ao ouvir algumas pessoas falarem que esse menino era psicopata, que a menina era psicopata, e eu não vi, pelo menos a série não mostra, em nenhum momento, que o Jamie, que era o menino, era psicopata. Ou que esqueci o nome dela, Kate, a menina que morreu, era psicopata, né? Então não me parece que existam aqui, pelo que a série mostrou, psicopatas, né? Porque psicopata é um diagnóstico muito também
delimitado assim por questões específicas de idade, geralmente após os 18 anos, com antecedentes desde a infância de crueldade, falta de empatia, e que não aparece nessa história com o Jamie, com o menino, né? Então, como eu disse há pouco tempo, na entrada do vídeo, na adolescência aparecem comportamentos que podem se confundir com patologias, psicopatia, psicose, né, surtos psicóticos, etc. e tal, entre outros, e que fazem parte daquele momento, daquele recorte do tempo que aquela pessoa está vivendo, que é muito delicado. Então, não há psicopatia aqui. Existem comportamentos de transtorno de conduta por outras questões afetivas, questões sociais, né? Questões escolares, sociais, familiares. Isso é importante deixar claro, porque senão continua todo mundo sendo psicopata. E eu não vi psicopatia aqui em nenhum personagem dessa série. O filme, a série mostra, eu acho que o mais fielmente possível o que está acontecendo nos dias de hoje. Quer dizer, nos dias de sempre. Nos dias de hoje, muito. E eu acho que essa série vem em boa hora, porque as queixas que nós escutamos, que nós vemos, as notícias que se escutam na televisão, né? E na clínica, o que nós escutamos dos pais, dos educadores, dos professores, né? E dos próprios adolescentes, são por aí, são assustadoras, né? Então, a série foi muito feliz, a meu ver, de como tratar essa questão, de mostrar, de dar na cara, assim, das pessoas. Isso, para mim, não é novidade, porque eu lido com isso sempre, né? E acho que as pessoas que tratam também de adolescentes, não é nenhuma novidade. Mas, para a sociedade é super importante, embora a sociedade já saiba um pouco, mas que esse assunto volte a ser debatido, né? Nas esferas familiares, escolares, políticas, saúde, porque isso é saúde pública também. Muito. Né? Isso é um tema muito complexo. A questão do bullying, do cyberbullying, mais uma vez aqui é tratada, né? Isso é lamentável, mas é o que acontece. Na década de 80 existe um filme maravilhoso que eu costumo indicar sempre aos pais e aos adolescentes que eu atendo, e eu peço, se possível, para que assistam juntos. Um é com Robin Williams, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Quem não viu, veja, sugiro que vejam. Quem já viu, veja de novo, né? É uma temática sobre adolescência, só que o pano de fundo era outro, né? Mas existia agressividade, a autoagressividade, né? Uma imposição rígida das escolas, muito forte. É um filmão. Ao contrário de hoje, que existe uma permissividade muito grande das escolas e os professores, os diretores, os coordenadores estão todos perdidos. Estão todos reféns dos alunos, desses jovens que estão atuando, né, e achando que a escola é o parquinho, né, é o parquinho, o playground, né, deles, é onde eles vão fazer as esterpolias.
Lá atrás, na década de 80, na década de 90, era diferente, não era assim, né? Era repressão, eram outros fatores. Hoje a meu ver, muita falta de educação mesmo em casa, falta de passar princípio, falta de conversa, talvez eu quero falar sobre isso se der tempo e se eu lembrar, né? E uma terceirização abusiva dos pais às escolas, né? Porque os pais também estão consumindo, além de trabalharem, eles consomem muita rede social também, então fica uma bagunça. E com dificuldades de passarem limites aos filhos, né? Então, a historinha do Jamie não mostra um garoto, não vejo um garoto psicopata, teve um comportamento psicopata, ou teve um comportamento agressivo de homicídio, por conta de ser vítima de bullying, cyberbullying, de uma comunidade, né, da escola, lá dos seus amigos, e isso é mundial. Existem influencers aí, não sei se eu posso chamar de influencers digitais, que vivem disso e fazem isso e fomentam a agressividade, a intolerância nos adolescentes, que são presas fáceis para que isso aconteça com eles, para que eles comprem a ideia e pratiquem, atuem essas ideias, né? Porque eles não têm ainda muito discernimento de consequências, de causa e efeito, né? Então a parte frontal deles aí, do córtex pré-frontal, está em formação aí até por volta de 24, 25 anos, está em formação. Então, os adolescentes são presas fáceis para quem quer manipular e quem quer incutir neles qualquer comportamento, né? Então a internet é um prato cheio, e aí existem essas questões do cyberbullying, do bullying, etc. Né? Na nossa época existia o bullying? Sim, sempre existiu, só que era mais sutil e não havia internet, não havia essa ferramenta, né, que era muito rápida e aguçava mais e se alastrava mais pelos meninos e meninas. Essas vontades de atuarem nesses comportamentos destrutivos, né? Então era assim, era um pouco menos danoso, se eu posso dizer assim. Era muito danoso, né? Era muito danoso. Eu já sofri bullying. Quem não sofreu um bullyingzinho aí, né, na sua vida escolar? Eu tive filho que sofreu bullying violento e eu precisei interceder gravemente, assim, na escola. Foi uma coisa muito séria. Então, eu sei bem como é isso. Então, a internet há que ter cuidados, né? A monitoração dos pais aos filhos das redes sociais que os filhos veem é necessária. Não tem jeito. Assim como que você quer saber com quem seu filho vai sair, com quem não é, ou pelo menos espera, com quem que você vai sair, ou sua filha? Com quem que você vai sair e tal, que hora você vai chegar, né? Quem é fulano, vai com a mãe, vai com o pai, enfim, querer saber da vida dos amigos e amigas e pais dos seus filhos é importantíssima, né? Saber com quem eles estão se socializando na internet, porque hoje em dia eles se socializam nas redes, mas infelizmente mais nas redes, é fundamental para pai e mãe que querem educar seus filhos e minimizarem os riscos. A gente está falando em minimizar riscos. Isso não quer dizer que seus filhos, mesmo com conversas, vocês monitorando e botando alguns limites bem básicos em redes sociais, em querer saber com quem eles estão saindo
isso não os isenta de fazer alguma besteira, né? Só que aí a culpa dos pais, ou a culpabilização dos pais, é infinitamente zero quando os pais fazem o que precisam ser feito, né? E aqui eu não estou culpando os pais, eu estou tentando resgatar uma coisa que os pais estão perdendo, né? Que é a autoridade, seu poder e a necessidade de educarem seus filhos, e não terceirizarem para outras pessoas, para as escolas fazerem. Bem, então é necessário que vocês conversem com seus filhos. Isso sempre, antes de internet, mas sempre eu falo para todos. Pessoal, conversa com teu filho, com a tua filha. Criem espaços de conversa em casa, momentos de conversa. Não só sobre quando você tirou na prova, está indo bem na escola. Normalmente é isso, né? O pai e a mãe querem saber se está indo bem na escola, etc. Não. Criar espaço dá trabalho, precisa de tempo, ao mesmo tempo isso pode ser muito prazeroso e pode trazer a vocês, a seu filho, sua filha, você como pai, como mãe, a família, uma unidade muito bacana, muito importante, que é a confiança. Confiança, né? Abram espaços de conversa entre os filhos. Isso não quer dizer que você, pai ou mãe, precisam concordar com tudo que seus filhos falam. Porém, vocês precisam escutá-los. Escutem. Deixa eles falarem. Deixa eles falarem abobrinha com couve. Se vocês acharem que é abobrinha com couve. Deixa eles estrebucharem, soltarem a raiva, porque eles precisam, eles estão com muito medo, eles estão com muita angústia naquele momento. Então eles precisam de alguém que segure a onda deles. Mesmo que eles estejam perdidos, geralmente estão. Que eles estejam perdidos, com medo, 110% das vezes eles estão com medo. Então, gente, criem esses espaços de papo, de conversa com seus filhos. Ouviu o que eles têm a dizer? Você fala o que você gostaria de falar, o que você tem a dizer. Fale de uma forma que o seu filho possa perceber e sentir que ele tem como chegar para vocês, pais, e falar o que ele está sentindo, e falar o que ele está sentindo, né? Então, isso é importantíssimo para o desenvolvimento psicossocial dele, porque isso ele vai levar também para fora, para a escola, para o trabalho, quando ele crescer, né? Então, essa confiança ele adquire em casa, né? Com seus pares em casa, desde cedinho. Então, desde cedinho, conversem com seus filhos dentro da possibilidade de compreensão de cada um deles, da idade, né? Mas conversem, expliquem o que vocês consideram que é bom ou não, expliquem os princípios bons ou o que vocês consideram que não são, passem isso para os seus filhos. É a melhor herança que vocês vão deixar para os seus filhos. Não é dinheiro, não são bens. É educação, é caráter. Isso ele leva para a vida toda, e desde pequenininho, tá? Falando em bullying, como é importante nessas conversas os pais e a família, né? Os pais colocarem assuntos de indiferenças, de intolerâncias, de diferenças, de intolerâncias às pessoas e como isso não pode acontecer. Mostrar a seus filhos que as intolerâncias de qualquer forma, né, religiosas, físicas, sexuais, não devem ser assumidas por eles, né? E explicar e conversar, debater com eles, né? E mostrar para eles o lado humano disso, né? Que todos nós somos humanos e cada um tem direito a sermos o que quisermos, a fazermos o que quisermos com consequências. E que todos nós somos, em algum ponto, não somos perfeitos, somos frágeis também, né? Então,
alguém vai ser mais gordinho, alguém vai ser caolho, vai ter algum problema, não vai ter algum membro do corpo, pode, né, alguma deficiência física, e que isso não seja motivo para o seu filho, sua filha, diferenciar essa pessoa. O importante não é isso. Pelo contrário, se tiverem isso, serem mais ainda empáticos, né? Isso desde criancinha, pelo amor de Deus. Ou aos ateus, pelo amor aos seus filhos, tá? O Jamie, ele tinha um problema, pelo que a série mostrou, que era de um sentimento, uma percepção muito forte, desculpa, pus a mão no microfone, muito fortes, de que ele não era validado, de que ele era um menino feio. Ele era um menino feio. E é interessante isso, porque esse menino feio não veio da adolescência. Esse menino feio vem desde lá de criança. Quando o pai conta que levava ele para jogar futebol e ele era um fracasso. E os pais dos amiguinhos riam do filho dele, do Jamie, e ele tinha que olhar aquilo. E o Jamie não olhava para a cara do pai. Inclusive isso, na conversa com a psicóloga forense, a psicóloga conversa com ele e fala, meu pai não olhava para mim. Ou seja, eu já tinha vergonha de perceber que ele não estava indo bem no futebol e o pai talvez estivesse passando vergonha pelos outros, que não estivesse agradando o pai. Então ele já começa, olha só a importância dos pais validarem seus filhos, desde pequenininhos. Como você é bonito, que legal, né? Exaltar as coisas boas e legais que eles fazem, que eles são, né? E não só olhar para o livro vermelho e dizer o que está faltando, o que fez de errado, né? Como é importante os pais carimbarem o passaporte existencial dos filhos. É por aí que eles vão ser felizes, prósperos ou não, em todos os aspectos, tá? Ele se achava feio. E aí o pai tentou, relato do pai, naquele final de filme, nos 10, 15 minutos de filme, quando já estava tudo consumado, né? Que os pais caem em si. Eu acho que aqueles 15 minutos que eles sentam na cama deles, ou na cama do filho, acho que, enfim, e conversam, eu imagino que foram os momentos que eles mais conversaram sobre os filhos. Naqueles 15 minutos de toda a vida conjugal deles, de mais de 30 anos, se não me engano. Né? Foi emocionante aquele diálogo, aquela conversa, onde eles se culpam, né? Onde eles poderia ser melhor, será que a gente poderia ser um pai melhor, será que não sei o quê. E aí o pai fala, voltando, que depois do futebol ele tentou levar pro boxe, tipo, vamos dar pancada, né? Vamos ensinar esse menino a dar pancada, que na verdade é uma necessidade do pai, que apanhava do pai dele, que estava sentada, lembram? Então, ele falou que nunca queria fazer isso com o filho dele, da cintada e da pancada, mas ele fazia de alguma forma, tentando fazer com que o filho fosse alguma coisa que ele não queria. Que o filho gostava do quê? De desenhar. Desenhava super bem e gostava de desenhar. Né? E ele levou para o boxe. E não deu certo no boxe. E aí depois ele levou para quê? Não lembro, ou desistiu. E o menino gostava de desenhar. E aí o pai depois falou, olha, então nós demos um computador para ele, com mouse, com teclado, etc. E começou. O problema do Jamie, a meu ver, e pelo que a série mostra, é falta de autoestima por
não validação de seus bens mais profundos, né, pelos seus pais devidamente. Ou ele não sentiu isso, não estou falando que os pais não fizeram, talvez ele não tenha sentido. E mais esse bombardeio de internet. Então fica mais fácil, com essa autoestima baixa, a internet chegar lá, os conceitos que criam, né, que eu disse há pouco, né, que eles inventam cada hora. Lembra da baleia azul? Agora é isso, os incels, né? 80% das mulheres não gostam dos 20% dos homens. Quer dizer, criam coisas e os adolescentes acreditam, e por isso que ele matou. Por isso, assim, o meio foi esse, né? O fato manifesto foi esse, que ele matou a menina. Porque a menina o desprezava, ele achava que a menina não achava bonito, né? Ele pergunta para a terapeuta não, para a psicóloga forense, me acha bonito? Olha só, eu queria que alguém falasse, você é legal, você é bonito, você vale a pena, as pessoas gostam de você, eu gosto de você, porque você é um cara legal. Faltou isso, e falta isso para todas as crianças, com algumas exceções. Mas é isso, esse é o grande aviso que eu sempre dou, vendo essa série mais uma vez. Eu deixo aqui para vocês, pais, professores, principalmente os pais, fazerem, começarem a validar para o lado bom seus filhos também. E conversarem mais com seus filhos, não é? Abrirem momentos de conversa. Se os pais tiverem dúvida, peçam ajuda, conversem, vão conversar, né? Mas conversem com seus filhos, não terceirizem mais para a escola. Vocês viram a escola dessa série, desse filme? Aparentemente uma escola que era para ser bem enorme, né? Muito aluno, mas que é bem estruturada, supõe-se, na Grã-Bretanha, acho que lá que foi gravado. E o inferno na torre que era lá, né? Aquela balbúrdia, né? Aquela terra de ninguém lá, aquela escola, os professores completamente exasperados, sem saber o que fazerem, gritando, sem autoridade nenhuma. Os alunos fazendo o que queriam, né? Os educadores perdidos, e é o que acontece, é o que está acontecendo, acontece aqui no Brasil, acontece no mundo todo, com exceção de alguns pouquíssimos países, pouquíssimos. Mas vamos falar de Brasil, vai, tá? É isso que está acontecendo em escala pior. Né? E aí é por isso que cada vez mais os professores estão com depressão, estão se matando, estão se afastando do trabalho, os educadores de modo geral, né? Mudando de profissão, etc. E tal. Quanta coisa, né? E tem muito mais coisa. É por isso que eu falo que a adolescência, ela mexe não só com o adolescente, ela mexe com a família, né? Com a sociedade. E é isso. Então, a busca da validação do Jamie, da figura, tanto feminina como masculina. Porque se o pai se o pai não validou direitinho, ou, né, pô, você é um, pô, filho, você não jogou bem futebol, não precisa, o pai também não era bom nisso, sabe? Mas, ser bom vamos desenhar, vamos começar a desenhar, você quer mostrar seus desenhos para alguém? Nossa, que desenho lindo, né? Faltou isso, como falta eu vejo no dia a dia da clínica, do consultório, isso. Falta de conversa e de filhão, parabéns. Filha, parabéns. Gostei disso, hein? Continua. E aí pega um gancho e conversa sobre aquilo. Isso é educação, né? Quantas oportunidades a gente tem de educar no dia a dia e a gente passa desapercebido, né? E, repetindo, essa
questão da internet, que é violenta e muita gente fomenta na internet o ódio, a agressão. E, mais uma vez, os adolescentes são presas facílimas para isso, porque eles estão formando identidade, estão sem identidade. Então, qualquer coisa é coisa que eles possam se identificar e assumir como verdade, assim como Jamie assumiu que aquela teoria do incel era correta. Isso se agravou porque ele já trazia uma autoestima muito baixa, ele não sentia um cara bonito. Só que aí foi pro corpo, né? Porque no adolescente uma das questões centrais é o corpo, que muda, né? E existe muita insegurança contra a beleza do corpo, né? Então, mas no fundo tem antecedentes, né? Que é a beleza do Jamie, dele, menino, pessoa. Né? Vê, pessoal, no final, a culpabilização dos pais, né? Nesse papo que eles tiveram, se sentem muito culpados, um pergunta para o outro o que eu fiz, o que eu não fiz, onde eu deveria ter mudado, enfim. E eu não vejo aí a série querendo culpar os pais, não vejo isso, não. Eles apenas mostram a realidade como é, né? Embora os pais se culpem, se a gente poderia fazer melhor, sim, a gente sim pode fazer melhor, embora nós pais sejamos falíveis e não sejamos perfeitos, né? E como eu disse lá atrás, mesmo que a gente faça tudo que a gente pode, e dentro dos melhores protocolos psicológicos, né? Isso não é garantia para os nossos filhos não fazerem alguma caca, né? Então, eu vou aqui lembrar do meu grande amigo Rubem Alves, que me dizia assim, falava assim, chega um momento que na vida do pai de adolescente o que resta é rezar, né? E é verdade. Então, assim, isso não isenta, uma boa conduta dos pais não isenta os filhos de fazerem alguma coisa errada, mas minimizam demais as possibilidades, tá bom? Ok, monitoração, né? Monitorem mesmo, não é invasão de privacidade, não, é cuidado, tá? Não é invasão de privacidade, não vou invadir a privacidade do meu filho, ele tem 13, 14, 15, 16, 17 anos, você tem direito e dever, tá? Eu acho que tem muito terapeuta hoje em dia, psicoterapeutas, muito mimimi, né? Não são só as crianças, tá? Muito terapeuta, muito. A gente tem que ter um bom senso, sabe? Então, às vezes, tem que atuar, tem que. Não, eu quero ver, eu quero saber, eu quero. Né? Ah, você está sendo autoritário, não sei o quê. Eu estou exercendo minha autoridade, porque eu quero cuidar de você, senão lá na frente pode ser pior. Falar desde pequeno, sobre as diferenças de todos, né? Como é importante tolerarmos as diferenças entre as pessoas de todas as formas. Racial, né? Racial, religiosa, física, sexual, de opiniões. Né? Poder suportar que a opinião de um outro possa ser diferente, a gente não precisa concordar, mas precisamos ouvir. Né? Assim como o outro também precisa, no mínimo, respeitar as nossas opiniões. Isso é importantíssimo, desde pequenos. Vocês abrirem espaços de conversa, colocarem temas para vocês debaterem, conversarem, né? E todos os dias, na vida do dia a dia, nos passeios ou no dia a dia, se vocês perceberem que há motivo ou há um insight, um sinal para que vocês introduzam um tema, introduzam. Aproveitem aquela deixa para introduzir um tema sobre bullying, sobre diferença, sobre agressividade, sobre princípios. Fantástico! Naturalmente, isso vocês podem fazer e devem fazer, tá bom?
Vamos lá, tem muita coisa aqui. O vínculo que ele faz com a psicóloga forense, olha só, né? A psicopata não faz aquele tipo de vínculo, né? Embora ele tente manipular em alguns momentos, porque o adolescente manipula também. Mas ele mostra, quando ela diz que é o último encontro deles, que aí eu tenho uma dúvida, né? Eu fiquei assim, porque eu achei que foi muito. Ela devia ter avisado esse garoto, talvez, né? Olha, a gente vai ficar tanto tempo, né? Porque ele estava totalmente desprotegido naquele ambiente há um ano, 7 meses, um ano. E ela fala hoje é o último encontro. E ele sentia, mesmo com raiva dela, ela era uma referência com a qual ele podia conversar. E as duras penas ele conversou, dava risada, chutava, gritava. É isso que eu falo para os pais suportarem, né? Essas oscilações, porque nós adultos também as temos. O adolescente tem mais, é para ter. Os adultos também estão tendo muitas oscilações. Né? Então ela suportava isso, mas como ele ficou muito mal quando soube que ela não voltaria mais e ficou agressivo, muito chateado. E o quanto a psicóloga sentiu, não é? Não só psicólogos, policiais, né? Como isso mobilizou, vocês veem? Desde o início, inclusive uma policial fala, quando envolve criança, quando envolve jovem, eu fico acabada. E todos lá choram, todos, né? O pai, o policial o investigador, ele reata com o filho, convida o filho para ir comer um cachorro quente, um hambúrguer, né? Na saída da escola, percebe? Como o pai se toca também, é muito legal isso, é muito legal, tá bom? Tem muito mais coisa, daria pra gente aprofundar muito mais, mas eu acho que já tá bom. E mais uma vez eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que possa ser útil, tá? Compartilhem mesmo. Comentários estão abertos. Comentem o que vocês quiserem. Se tiverem alguma pergunta, pode deixar nos comentários. E eu agradeço vocês terem aqui estado comigo. Eu espero ter podido contribuir de alguma forma com a minha visão, dando a minha visão sobre esse tema, esse filme, né? E sugiro que vocês assistam a série. Quem não assistiu, assistam. E estejam abertos às mudanças. E se tiverem dificuldades, procurem ajuda profissional. Não deixe seus filhos abandonados. E os pais também não se sintam abandonados, não se abandonem, não se sintam abandonados. Um abraço, gente. Tchau, tchau.